Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é o Giro de Notícias. Giro de notícias do dia 8 de fevereiro de 2019. Obviamente que todos já sabem, eu não estou informando ninguém aqui da tragédia que aconteceu lá no CT do Ninho do Urubu, lá no Flamengo. Muitas vítimas já confirmadas, eu não vou dar dados aqui, não vou falar sobre isso, provavelmente o tema do vídeo não é esse. Fica a tristeza e as condolências às famílias que perderam os seus filhos, os seus irmãos, enfim. O vídeo aqui hoje, como tema do canal é Fluminense, vamos falar das consequências disso em relação ao Fluminense. A primeira consequência, todo mundo já deve ter visto, o jogo de sábado, né, eu tô lançando esse vídeo na sexta-feira, o jogo deste sábado, amanhã, dia 9, foi adiado. Primeira atitude corretíssima, obrigatória da FERJ, era adiar esse Fla-Flu. Eles adiaram todas as competições da FERJ no final de semana, seja Sub-15, Sub-17, o próprio Vasco e Resende, que era outra semifinal, seria no domingo, que na teoria não tinha nada a ver, né, com o jogo, foi adiado também. Teve uma reunião lá na FERJ na manhã dessa sexta-feira com representantes do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, da Globo também, né, que tem os direitos. Não sei se tinha alguém do Resende, mas como Resende é uma cidade bem mais longe, talvez tenha ficado impossibilitado ali de chegar. E no caso do Resende, a questão do adiamento, né, de futuras datas, o adiamento já tinha sido confirmado e a reunião era para decidir as datas. No caso das datas, pro Resende era mais livre porque ele só joga o Carioca, então era mais simples para remarcar. E aí, com esse adiamento, agora eu vou explicar aqui. Se você não sabia as datas ainda, presta atenção, qualquer coisa, se você se confundir, porque tem muitos números, você pode voltar ao vídeo e ler de novo. O adiamento, o Fla-Flu, que seria amanhã, dia 9, foi adiado para quinta-feira, dia 14, às 8h30 da noite. Então, Fla-Flu na quinta-feira, dia 14. Só que tinha Fluminense e Antofagasta do Chile, estreia na Sul-Americana no dia 13. Então esse jogo precisou ser adiado para o dia 26 de fevereiro, uma terça-feira. O jogo foi adiado lá para o dia 26 de fevereiro. Fluminense e Antofagasta estreia na Sul-Americana no Maracanã. Só que no dia 26 de fevereiro tinha já um jogo do Fluminense também, que era o jogo da volta contra o Antofagasta. Ou seja, obviamente que não dá pra jogar ida e volta no mesmo dia. O jogo de volta lá no Chile foi adiado para o dia 21 de março. Ou seja, um mês depois do jogo de ida, a volta lá no Chile. Só que, mais um adiamento, porque no dia 20 de março tinha Boa Vista e Fluminense, jogo válido pela Taça Rio. Então esse jogo teve que ser antecipado para o dia 13 de março, que não tinha jogo nenhum. Ou seja, 4 jogos mudaram de data, no final das contas eles deram ali um jeito que complicou o Fluminense na questão do número de jogos em março. Vou falar disso já já. E eu falei que vou falar já já porque tinha um jeito mais fácil de fazerem isso, mas não sei quem foi que deu essa ideia de fazer esses 4 adiamentos. O mais fácil de fazer era o seguinte: nesse meio de semana mantinha tudo como tava, 3 clubes sem jogar, o Fluminense jogando a Sul-Americana, no domingo fazia a semifinal, né, mantinha a mesma coisa, sábado Fla-Flu, no domingo Vasco e Resende, e na quarta-feira seguinte, ali o dia 20, fazia a final da Taça Rio. Não ia atrapalhar em nada, não precisaria de adiamento nenhum depois. Na verdade, se o Fluminense fosse pra final, só precisaria adequar, porque o Fluminense tá jogando na sexta, era só passar o jogo do Fluminense pro sábado. A estreia da Taça Rio, o Fluminense joga no dia 22, era só jogar a estreia do Fluminense pro sábado, dia 23, não teria problema nenhum, até porque sábado é mais dia de jogo do que sexta, enfim. Não precisaria de nada, não mexeria com Comebol, com Sul-Americana e alteraria março inteiro do Fluminense. Mas não sei por quais interesses ou quem que bateu ali na mesa de não fazer essa mudança, enfim, fizeram. E aí o princípio desse vídeo, além de passar todas as informações, é uma análise do mês de março do Fluminense. O Fluminense pode jogar até 10 vezes no mês de março em 2019, e jogos importantíssimos. Ou seja, considerando que o mês tem 31 dias, serão jogos a cada 3 dias, caso o Fluminense vá para a semifinal da Taça Rio. E eu vou listar os jogos aqui agora, vou ajeitar o calendário. Repetindo, se você se confundir alguma coisa, volta o vídeo e vai acompanhando aí com o calendário do lado e vai olhando quanta maluquice que tem. Bem, calendário a partir de agora, né? Flamengo e Fluminense, quinta-feira, no dia 14/2, né? Essa próxima quinta-feira agora. Caso o Fluminense ganhe e vá pra final, no domingo, dia 17/2, final da Taça Rio contra Vasco ou Resende. E aí a gente começa a Taça Rio, né? O Fluminense
Fluminense na semana seguinte, na semana do dia 20, não tem jogo ali, só vai ter jogo na sexta-feira, no dia 22 de fevereiro, estreando na Taça Rio contra o Bangu, em Moça Bonita, às 4h30 da tarde. Eu pretendo nesse jogo, nunca fui em jogo em Moça Bonita, e com esse horário mais cedo, é possível ir em jogos lá. Porém, muita gente falando, estreia o Ganso contra o Bangu. Vai botar Ganso na primeira partida oficial dele, numa sexta-feira, 4h30, fora de casa. Não, né? Melhor planejar melhor essa estreia aí. Seguindo o calendário, e aí depois desse jogo na sexta, dia 22, na terça, no dia 26, o Fluminense tem a estreia na Sul-Americana contra o Deportes Antofagasta do Chile, uma expectativa de um ótimo público. E aí a gente começa a maratona de março. Olha só quantos jogos o Fluminense tem em março e como eles estão bem próximos um do outro. Por exemplo, no dia 1º de março, véspera de carnaval e também meu aniversário, Fluminense e Resende à noite, no Maracanã. E aí o Fluminense joga na véspera do carnaval e joga também provavelmente na quarta-feira de cinzas, ou na quinta-feira, né, logo depois da quarta-feira de cinzas. Por que eu falei provavelmente? Porque essa é uma data reservada para a Copa do Brasil. O Fluminense enfrenta o Ipiranga do Rio Grande do Sul, jogo único e mando do Fluminense, ou seja, o jogo é no Maracanã. Para essa fase da Copa do Brasil, para a segunda fase, tem 3 datas disponíveis. O dia 20, que o Ipiranga não poderia, né, já é essa próxima quarta, agora daqui a 2 semanas, o Ipiranga não pode porque ele tem jogo, e o dia 27, que o Fluminense não pode porque ele tem jogo contra o Antofagasta no dia 26. Ou seja, o jogo tem que ser obrigatoriamente no dia 6 de março. Ou no dia 7, né? Caso o jogo seja jogado pra quinta-feira, mas entenda, eu tô sempre falando a data da quarta-feira e a data do domingo, mas o jogo pode ir pra sábado, pode ir pra terça, pra quinta, enfim. E aí, continuando a Taça Rio, a gente já tem Fluminense e Resende, Fluminense e Ipiranga, Fluminense e Cabo Friense, no domingo, 10 de março. E aí, na quarta-feira, o jogo antecipado, Boa Vista e Fluminense, em Bacaxá, quarta-feira, na parte da noite, no dia 13 de março, 3 dias depois. 3 dias depois, porque 4 dias depois tem Fluminense e Botafogo clássico à noite no Maracanã, domingo no dia 17 de março. E mais 4 diazinhos depois, a volta de Antofagasta e Fluminense lá no Chile, jogo válido pela Sul-Americana. A gente provavelmente não vai poder poupar antes, né, porque tem um clássico no domingo, vai ser difícil poupar nesse clássico pra ir lá pro Chile. Enfim, tem que fazer o resultado na ida aqui, né? Esse jogo contra o Antofagasta vai ser na quinta-feira, no dia 21 de março. Pelo menos isso facilitou, né? A volta é na quinta, a gente vai ter jogado no domingo, então tem um diazinho aí a mais, até porque a viagem é longa pra cacete, né? Então é bem cansativo. Bem, e depois de jogar na quinta contra o Antofagasta, o Fluminense tem no final de semana, a última rodada da Taça Rio, um Fla-Flu. Esse Fla-Flu ainda não tá definido data e horário, mas como o Fluminense joga na quinta pela Sula, lá no Chile, esse jogo com certeza vai ser no domingo. Esse jogo não pode ser no sábado, o que fará com que o jogo seja domingo, ou no horário da Globo, ou às 7 horas. Então, no dia 24 de março, tem Fla-Flu, tomara que já não valendo nada, né? Que o Fluminense já esteja classificado e o Flamengo talvez eliminar. Só que não acabou ainda não, meu amigo. É dia 24 de março, ainda tem provavelmente mais 2 jogos. E por que provavelmente mais 2 jogos? Considerando que o Fluminense se classificou para a semifinal da Taça Rio, no dia 30 ou dia 31 de março ainda tem a semifinal da Taça Rio, sendo no sábado ou sendo no domingo. Mas antes disso, na quarta-feira, um jogo que todo mundo, ninguém tá percebendo esse joguinho aí perdido no meio, que é uma possível terceira fase da Copa do Brasil do Fluminense. Imaginando que o Fluminense ganha o Ipiranga, né, do Rio Grande do Sul, ele vai para a terceira fase enfrentar o vencedor de Luverdense e Boa Vista ou Figueirense, que ainda vão duelar pela primeira fase, ou seja, um desses 3 times, Boa Vista, Figueirense ou Luverdense. E essa terceira fase da Copa do Brasil, ela tem ida e volta, né? Tem jogos de ida e volta. E tem 2 datas para se jogar a ida, os jogos de ida. E essas 2 datas são dia 13 de março, que o Fluminense já enfrenta o Boa Vista em Bacaxá, ou seja, o Fluminense não poderia jogar nessa data, ou no dia 27 de março, 27 ou 28, né? Dependendo ali das datas, mas enfim, teria que ser no dia 27 de março. Então o Fluminense, passando do Ipiranga, com certeza tem mais um jogo nesse meio aí entre o Fla-Flu e a semifinal da Taça Rio, totalizando 10 jogos no mês de março. E o pior, só analisando aí, é que a gente tem jogos importantíssimos, porque desses 10 jogos a gente tem jogo da Sul-Americana no Chile, Sul-Americana sempre é prioridade na nossa tabela anual, tem 2 clássicos, talvez até 3, né, tem Flamengo e tem Botafogo, dependendo contra quem for a semifinal da Taça Rio, pode ter até 3 clássicos, ou seja, 4 jogos importantes já. A gente tem Ipiranga pela Copa do Brasil, que joga, mas vale mais de R$1 milhão, vale R$1.200.000, ou seja, tem que ganhar, tem que jogar bem
tem que ganhar, e ganhando esse do Ipiranga já tem a ida da terceira fase, que é outro jogo importantíssimo, seja lá contra quem for, porque foi a fase que a gente caiu no ano passado, e é um jogo que vale 1.500.000, então desses 10 jogos, 6 são importantes, importantíssimos, né? Os outros 4 são jogos contra pequenos do Carioca, que tem uma facilidade maior e etc. Até uma importância menor, até por ser Carioca, né? Contra Resende, Bangu, Boa Vista e Cabo Friense. Então, assim, essa é uma análise das datas, fiz aqui para você se atualizar um pouco, falar também sobre a questão desse adiamento, né? Enfim, eu tinha todo um cronograma planejado pro canal aí para esse final de semana, da manhã não deve ter vídeo, né? Porque seria tudo pautado em cima do jogo do Fluminense e Flamengo. Não deve ter, talvez no domingo tenha vídeo, eu tô tentando antecipar e ajeitar o calendário aqui do canal, porque isso pegou todo mundo de surpresa, enfim, já devem imaginar isso. Muito obrigado a todos, saudações tricolores, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, curtir e apoiar lá no Padrim. Valeu, até a próxima, saudações.